relacionados em preservação e interações com múltiplas áreas do conhecimento. Antes de tecer qualquer tipo de interlocução de preservação em outras áreas do conhecimento, faz-se oportuno criar e refletir um pouco sobre a etimologia da palavra, bem como a sua concepção, preservação documental, uma vez que ela será documentação, preservação, preservação documental. 22. 22. Aqui. 21, 22. Estabelecido um viés norteador em outras abordagens, acho que é 23. Preservação documental. Na conjuntura institucional da tecnologia e, por fim, identificar o domínio da preservação documental no contexto da ciência da informação. Opa, acho que é a página 23. 23, tá aqui. Expressão mais um pouquinho aqui. Preservação documental, que subsiste duas vertentes da abordagem tradicional de viés físicos com outros aspectos contemporâneos, pautada na ciência digital, como é realizado na proteção de futuras pesquisas do escopo de preservação documental baseada nas variáveis identificadas no estudo. Entenda neste teor de pesquisa o termo de apresentado espera-se contribuir teoricamente de forma efetiva tanto como a arquivologia e a ciência da informação, as suas afins, de modo geral, conhecimentos potenciais dos leitores nesta obra. Vamos lá, né? Contextos correlacionados à preservação de preservação. Contextos correlacionais em preservação. Antes de tecer qualquer tipo de interlocução de preservação em outras áreas do conhecimento, faz oportuno iniciar refletindo um pouco sobre a etimologia da palavra, bem como a sua concepção enquanto preservação documental, uma vez que será, ao longo de todo o estudo, um plano de fundo de discussões que serão realizadas. Assim, após uma longa busca, identificamos a raiz etimológica da palavra preservação, que advém do latim, que sugere a partir da junção de dois radicais, preare, que tem como origem de aplicação condição anterior antes de, e salvare, que tem como sentido amplo de resguardar, manter salvo. Dessa forma, a palavra preservar é originária do latim, da forma de modelar o contexto do texto de preservação associado a nossa, neste caso, a busca da especificidade quanto à abordagem epistemológica conceitual, procurou-se conjugar do termo documento. Tomou também a origem do latim documentio, originado assim com um contexto temático para o termo preservação documental. Como componente de observação do cenário acadêmico em virtude de uma ampla abordagem de fácil associação a outros tantos termos de preservação da palavra preservação, e últimas épocas ganhou um ganho de status genérico, mas se contradiz na natureza semântica, ou seja, sendo utilizado juntamente com os outros contextos dos termos. Em um desempenho prefixal, advém de disciplinas distintas de outras áreas do conhecimento, estes dizem contemporâneo de viés ambiental, que haja vista e que houve grande crescimento de pesquisa envolvendo na área, isto que popular, a associação do termo ambiental. A palavra preservação derivada em termos específicos da preservação ambiental, preservação do meio ambiente em Silva. Isso não significa que a preservação seja objetiva, relacionando-se aos conceitos de viés considerados que foram a preservação como disciplina autônoma em diversos campos isolados, em seus princípios e métodos, conceitos referentes a teóricos.
Ainda segundo esse contexto, nesse caso, de maneira clássica, é feita a associação do termo preservação de forma a decorrer a continuação de muitas vezes de razões literárias de tempos de conservação de restauro, ao enquanto geralmente são citados os termos que refletem diferente respeito de situações e ações específicas, mas comumente sobrepostos aos outros que falta conhecimento da negligência, se faz, portanto, pertinente a categorizar conhecimento a receita que seja a conservação e resultado da forma de esclarecer e alinhar o contexto de pesquisa. É oportuno iniciar o termo de conservação segundo será quem, tornar o processo de deterioração, enquanto é possível esquiar várias maneiras de atingir o objetivo, reduzir a quantidade de energia de dispositivos, objetos de ativação dos processos químicos e espontâneos, eliminar superfícies e artefatos materiais estranhos que possam funcionar como catalisadores de reações químicas, realizar agentes de deterioração por meio de encontros dos artefatos. Nesse sentido, conservação pode ser estendida a ações e intervenções que visem assegurar a manutenção do bem, bem como esteja geralmente essas ações aplicáveis aos ambientes anteriores existentes das estruturas móveis e imóveis, estendeu-se a incidir sobre rotinas e tarefas que estejam diretamente e indiretamente relacionadas ao objetivo concluído que seja observado. Oliveira. As medidas em conservação geralmente são fáceis e possíveis de realização, ainda que possuem um baixo comparativo de restauração, podendo ser executadas por profissionais de todas as áreas e desses capacitadores de executar atividades em alguns procedimentos mais específicos, como por exemplo, desinfestação dos materiais, estrutura e outras rotinas de limpeza que ficam a cargo de responsabilidade de equipes especializadas, geralmente coordenadas por um profissional competente. Exemplo de práticas de conservação: observar regular rotinas de limpeza, higienização, substituição e remoção de materiais, estruturas que estejam prejudicadas e sinalizadas possível dano, avaliações de condições físicas, partes que compõem intrinsecamente e extrinsecamente bem, entre outros. Segundo o raciocínio, partes da definição do restauro, por sua vez, é um termo que resposta à restauração, segundo a visão de geral, estende-se da restauração qualquer intervenção voltada para dar novamente a eficiência a um produto de atividade humana. Nessa concepção, o mundo restauro que identifica aquilo que da forma exata denomina o esquema preconceitual que já encontra nucleado na ideia da intervenção sobre o produto de atividade humana. Qualquer outra intervenção, seja ela feita biológica, seja física, entre pontos, requer noção de como restauro, assim sendo progredido um esquema do preconceitual, restauração do conceito inevitável da conceituação que ocorre frente à variedade de produtos que a atividade humana que se deve se aplicar, e nesse respeito o resultado da restauração está associado em atos de custos e permanentes destruição de formação, tais como restauração, geralmente são atribuídos de forma escandalosamente leviana, mas nas mãos inexperientes. A partir do entendimento que podemos interferir a restauração por natureza de realização de medidas intervencionais diretamente pelo bem que seja que é aplicável quando as ações que visam preservar cometer que foram eficazes, que falham diretamente em razões estão dessa forma do material ocorrido de alguns danos da estrutura física conceitual. Este conceito de documentos que não foram bem conservados devem ser restaurados e assim colocados, condicionados em uso de pesquisadores conservadores para as futuras gerações. Cabe então o restauro do papel de grande relevo, procurando os estragos, aspectos novos e identificá-los, e assim restaurar a partir dessa análise diagnóstica das condições materiais, tomando como base a estrutura de composição química que atua de forma prudente, respeitando as configurações originais, realização do procedimento que visem a dissolver a vitalidade de forma de aspecto mais fiel possível que for um dia. Vale salientar, tendo a poucas do Brasil especializadas no ensino de fazer o restauro, entre as circunstâncias do restauro bastante realizadas profissionais de carreira do mesmo, de ampla formação do interesse, habilidade e conhecimento na área de química patrimonial, que foram capacitados a atuar diferentemente dos materiais de condições e contextos de diversos bois. Restauro chega a ser uma atividade insalubre em certos casos e demanda com aquela parte profissional que isso leva à consideração dos produtos químicos e equipamentos utilizados no processo de restauração, tais como motivos solventes, mencionando o próprio ambiente de trabalho das duas variáveis do agentes ambientais, físicos, químicas e econômica, tanto para verificar a prática cotidiana envolvendo a conservação e restauração, que significa a pequena
pequenas intervenções de peças do domínio institucional que pode ser realizada em outros profissionais. Do exemplo dos profissionais de informação, claro que mediante ao conhecimento do domínio de técnicas específicas do material, do restauro e observância das questões anteriores tratadas. Também não pode ser esquecido as intervenções de área de restauração, que podem ser de grandes proporções, como bens arquitetônicos, pequenas proporções, como o caso de livro e outros documentos de menor escala, da mesma forma que pode ser complexa quando demandado de uma série de recursos e equipamentos simples, contratada a proposição substituição de um elemento fácil aquisição de técnicas a ser desenvolvida. Alguns exemplos práticos de restauração podem ser citados como reconstrução, fechadas arquitetônicas, como um prédio histórico, obstrução de preenchimento de fissuras, provenientes de perca de partes de razões afins, desacidificação aquosa, celulose, documentos de suporte de papel, construção de parte da obra como pintura, escultura, dentre outros. Exemplos importantes devem ser destacados de diferentes resistências à conservação e o restauro com a relação da preservação, tendo em vista que cada um corresponde a uma série de ações estratégicas que têm a ser observadas por uma instituição de pessoas que tem como foto resguardar, bem como um conjunto de bens para essas que perdurem nas características intrínsecas o maior período possível. De certo modo, associações do tema de preservação de maneira corrida, conservação e restauração, tornando-se tanto para quanto preocupantes em virtude da confusão envolvendo o uso do mesmo, que alguns casos acabam ocorrendo com o emprego evocado de um detrimento ou de outro, de casos de preservação e conservação de negligência, especificidade, despreza de cunho semântico em prol da usabilidade, caracterizando errônea e unificando o termo, seja da preservação e status, bem como a mesma coisa, pois já foi tratado e constam em textos descritos que, possuindo a caracterização comum entre si, são realidades diferentes, além dos termos mediante especificidades semânticas técnicas para cada um que corresponde. Outro aspecto importante da preservação é a sua flexibilidade, ou seja, que pode ser aplicada tanto em bens imateriais, aqueles compostos materiais, tanto imateriais, os que não podem ser tocados e fazem parte da cultura da mesma social, e estes bens, por sua vez, medidos quanto patrimônio cultural, que no Brasil encontra-se citado na Instituição Federal de 1988. É interessante frisar que, modo geral, o emprego e o termo da preservação, entre outras áreas do conhecimento e as mais especificidades do contexto de disciplina, não é algo que pode ser encarado como danoso ou prejudicial. Pelo contrário, dado o devido conhecimento sobre o sentido que esteja utilizado na associação à preservação, a abordagem diferenciada apresenta-se de forma positiva e, para padrões de pesquisa, acaba se agregando súbito e, porém, consciente do valor dos status associativos ao se estar pesquisando. Isso se chama, em certos casos, de tendência conceitual epistemológica em análise de tratamento de relação da preservação em outras áreas do conhecimento, exprime pelo potencial relevante que está conhecido pelo escopo semântico que pode ser aplicado aos contextos conjuntos de serviços, como já abordado na visão de Max Doravax. A preservação trata-se como uma disciplina autônoma não isolado, e este respeito de forma contextualizada apresenta-se nesse caso da área das ciências humanas exatas, por exemplo, da engenharia da produção de cunho ambiental, em termos também aplicável da preservação do meio ambiente, entre outros contextos relacionados, que já a ciência biológica e a saúde da preservação está inserida em termos ligados ao homem, desenvolvido de maneira a preservar a vida e a saúde. Para as áreas de ciências humanas e sociais, engajar é tido pela preservação da produção do conhecimento humano, e são múltiplas as expressões, segundo Bia Kowalski. A preocupação da sociedade mais ampla passava assim a inquietar cada vez mais com a destruição da memória e com as consequências das políticas culturais
de esquecimento, sobretudo esquecimento dos acontecimentos traumáticos vividos em tempos recentes, que não deveriam ser mais repetir, por isso ganhou espaço de ideia e deve ter uma memória em que o seu sentido patrimonial tem uma dimensão do reconhecimento da sociedade e do estudo revelado em relações das perdas e injustiças sofridas por determinados grupos e, por sua vez, mobilizam e reivindicam reparações para diversos tipos, as quais o próprio direito da memória, porém, é possível igualmente requer, ao lado que se convencional chamada do dever da memória e o diálogo com ele, também se desenvolver as consciências sociais e um desejo de preservar as memórias de vários grupos e instituições, não mais necessariamente do marco de reparação de dívidas sociais e políticas. Assim crescem iniciativas políticas e privadas explícitas do objetivo de guardar e também produzir documentos capazes de garantir a memória do plural, de número cada vez maior e mais diferenciado, de grupos sociais que querem sejam reconhecidos como excluídos, que não no campo das ciências sociais aplicáveis encontra-se mais especificamente áreas de disciplina do conhecimento e do propósito do campo de atuação do profissional, que tende a ter uma aproximação maior da questão da preservação do futuro conhecimento humano através de registro de informação, e trata-se das biologias, dos arquivos de museus e centros de documentação, que são verdadeiras unidades de informação, e por meio dessas profissionais inseridos no contexto dela são capazes de adquirir, preservar, acumular, armazenar, difundir um universo de saberes em prol da sociedade, locais que também preservam a informação dos acervos dos documentos, recursos da memória humana e do saber científico. Nas palavras de Isabelotto, a unidade são informações, arquivos, bibliotecas, centros de associações, museus, enfim, de corresponsabilidade do processo de recuperação de informação e um benefício de divulgação científica, tecnológica, cultural e social, bem como a testemunho jurídico e histórico, e esses objetivos são alcançados pela aplicação dos procedimentos técnicos diferentes do material de distintas origens. Toda essa unidade de informação possam, por sua vez, diferenças quanto às sistemáticas de tratamento e aquisição disponibilizada da informação, ainda segundo a Luísa Beloto, a obra de arquivos permanentes do tratamento documental, que a biblioteca e órgãos correlacionados reúne artificialmente o material que vai surgindo interessados e a sua responsabilidade, cujo acervo das unidades estão reunidas pelo conteúdo, assunto e objeto dessas coleções culturais e técnicas científicas com seus fornecedores, e são múltiplos de diferentes livrarias, editores e empresas gráficas, empresas jornalísticas, laboratórios e microfilmagem. O termo de unidade de informação, bem como pode ser estendido ou reportado, ou o sentido contextual de lugares da memória, de certa forma, segundo a abordagem de Pierre Nora, teórico histórico francês associado à história, mas tem iniciado o pensamento também na área da ciência da informação. A sua obra, mas que por questões metodológicas optou-se pela sendo a segunda expressão, que pode também fazer evocar ao longo do estudo que o arquivo é um órgão receptor e recolhe naturalmente o que produz arquivos publicamente privado a qual serve, e o seu acervo, os conjuntos documentais são reunidos segundo a origem e a função, e cheios de divisões que correspondem organicamente organograma, respectivas administração de objetos primários dos arquivos jurídicos, funcionais, administrativos, afins e secundários, que serão culturais, de pesquisa de história, quanto estiver ultrapassado, trago validade jurídica dos documentos, em outras palavras, quando cessarem as razões que podem foram criados, que fonte geradora é a única que seja administrativa e pessoal, a qual o arquivo é ligado.
que o museu e o órgão colecionador, isto é, a coleção artificial, é classificada segundo a natureza do material, a finalidade específica do museu pertence e seus objetivos finais são educativos e culturais, mesmo custodiado por algum tipo de documento originalmente do cunho funcional, que o centro de documentação e o órgão colecionador é referenciado quanto aos armazéns de documentos como as demais unidades obrigatoriamente fazem só referência dos dados de forma física ou virtual. Seus objetivos fundamentalmente científicos, que já são coleções quando os documentos são armazenados e informados da origem de reproduções referentes a determinada especificidade e que inclui nessa categoria bases de dados. Mediante a perspectiva de cada unidade de informação, seja a biblioteca, arquivo, museu, centro de documentação, que possui a sua própria dinâmica quanto ao procedimento técnico, porém há um ponto de que se aproxima e se faz diferenciação em cada uma do seu mesmo, que este apresenta todas, ou seja, o documento, independentemente de sua origem e configuração, enquanto suporte de informação. No caso em particular, o arquivo e documento acumulado também são chamados de documentos arquivísticos que possuem a própria dinâmica, assim fazem o único de forma orgânica, autêntica, indivisível e imparcial que será discutido ao longo das próximas sessões. Retomando a questão dos arquivos de unidade de informação, sobre o patamar geral, deixa-se um fator comum com todas elas, ou seja, informações que as próximas e ainda a ciência da informação que surge graças à necessidade da eminente de se organizar a todo o quantitativo de documento já produzido em constante produção desde o período da pós-guerra para colaboração mútua de diferentes profissionais de áreas distintas e se organizam como o mesmo objetivo, conteúdo da questão que será bem mais abordado no capítulo 4. Aí da segunda ótica da ciência da informação, conforme Verberet, disponível online, elaborado na Universidade do Porto, Portugal, preserva-se implica três planos distintos. A conservação é o restauro do suporte, sendo um plano dominado pelo contribuinte das ciências naturais, técnicas e procedimentos testados e padronizados, gerados e potenciais estratégias indisciplinares da adoção de medidas de gestão de políticas públicas através da legislação do organismo reguladores, fiscalizadores e a intencionalidade orgânica de preservar e usar a necessidade de imperativos orgânicos funcionais vários. Só este, o terceiro do plano, que entra como objetivo do estudo do próprio exaustivo da ciência da informação. Liga-se a outros tipos fundamentais, como a memória orgânica, organicidade e sistema da informação. Por sua vez, enlace entre os cabe neste momento as disciplinas compor grande da área dessa concepção e que diretamente são preservados e organizados o procedimento de disseminação de informação e a questão documental em que se pode ser a problemática como preservar, assegurar o acesso do conteúdo informativo, bem como a característica deste, a fim de garantir a fidedignidade deste registro, posto por alguns documentos que seja relevante ao teor informativo, mas a outros também tende a transmitir a sua própria configuração física em um significado singular que torna único o símbolo da representatividade social, algo que aborda a história e tende a ser conhecido como documento momento, pois nenhum documento é inocente e deve ser analisado. Todo documento é um monumento que deve ser desestruturado e desmontado. A problemática documental, no entanto, desenrola-se desde a sua adoção da criação dos primeiros suportes de registro de informação. Da pedra passada pela argila, do couro, papiro, até a chegada do suporte do papel aplicável em inúmeros registros como forma de materializar a informação.
Isso que é baixo custo e fácil distribuição, que ganhou hegemonicamente a preferência do detrimento dos demais. Suportes para determinados conteúdos informacionais, o que eu estudo não significa que a totalidade que haja vista que depende da intencionalidade e da manifestação de outros suportes são recolhidos. Recentemente, alguns das décadas do contexto atual, suportes têm como variado bastante, principalmente após o desenvolvimento de meios magnéticos digitais virtuais, que tendem a ganhar cada vez mais preferências, mecanismos de produção, disseminação da informação, mas ainda divide o espaço entre outros gêneros documentais do contexto de sistemas híbridos que prevalece nas informações do suporte físico. Ampliação do entendimento do suporte do documento plural, concepção por sua vez consolidada por sua outra vez nas áreas como a arquivologia e hoje está na qualidade do suporte que vasta gama de formas de materiais aos quais possam ter informações registradas e com as quais os profissionais da área têm a necessidade de lidar. Essa ampliação no que se diz a respeito ao conceito que pode por consequente na analisar a medida da dupla concepção do momento de preservar ao, ao passo que amplia a diversidade de bens documentais. Estes bens acabam determinando novas atuações de políticas que contemplam e visem a preservação da parte das instituições profissionais e não diversos materiais ao longo do tempo que não tenham sido preservados, pois o advento da tecnologia da preservação digitais e digitalizados tornou-se um desafio de preservar algo passível de obsolescência, adulteração, facilidade ao uso, acesso, manipulação, características que identificam os documentos eletrônicos digitais, além de conhecimento fixo do conteúdo estável. Essas transformações do documento ao decorrer da história e hoje põe em um patamar conceitual onde, segundo Maria Odília Fonseca, o documento se trata e estão no objetos físicos, conceitual, controlado, metadados, que contribuem para fisicamente o conteúdo do contexto e estrutura, e os documentos deixam de ser artefatos fechados. Documentos não é mais um objeto passivo de um registro de evidências, mas um agente ativo, julgando o papel contínuo da vida dos indivíduos. Então pode-se interferir mediante a apresentação sobre novas modalidades de documentos conceituais, emerge um desafio para sua fragilidade de segurança quanto ao conteúdo informacional propriamente dito, ou seja, as informações do mundo apresentam baseadas nas questões políticas de preservação. Os documentos digitais eletrônicos vêm do desenvolvimento de diversas instituições, inclusive nos casos da contrapartida do próprio governo, através de colaboração do nível internacional. Essas políticas e estratégias de preservação, por sua vez, serão retomadas no capítulo 2. Porém, tratados de preservação de documentos, partes do uso da terminologia específica, preservação documental, propriamente dita, por sua vez, acaba atraente por muitos profissionais que trabalham no ponto de vista de tratamento e disseminação de informação arquivística da biblioteca, documentalistas, museológicos. Como já mencionado, aproximando áreas do conhecimento da preservação do patrimônio histórico, científico e tecnológico, que atua de forma de despertar o interesse sobre os temas recorrentes que podem ser encontrados publicamente nacionais e internacionais em eventos por meios temáticos, seminários, palestras, disciplinas de caráter técnico nos currículos de cursos superiores de arquivologia, biblioteconomia e museologia. Essas demandas no interesse do campo de preservação parte dos profissionais da informação, bem como proveniente dos desafios desses que enfrentam e são constantes em diversos da própria informação presente em seus acervos, e são demandas de usuário, exigências de gestores que dificultam os materiais da sua própria formulação da política de preservação de documentos, ou seja, por falta de uma cultura organizacional
que favoreça o desenvolvimento da aplicação desta ausência de conhecimento quanto ao patrimônio institucional da propriedade sobre essas temáticas específicas para a instituição. Nesse sentido, Marília séria. Para preservar o patrimônio cultural é necessário conhecê-lo através dos mecanismos de identificação e avaliação, como inventários diagnósticos, cadastro de pesquisa e realização de órgãos de preservação, conjunto de profissionais e comunidade de protegê-lo, utilizando-se de atos como registro, tombamento, estabelecimento normais adequados do acesso da guarda e preservação. É o fato da conservação documental que tem como encarada uma estratégia pública da instituição que favoreça e dê subsídios para que sejam idealizados e postos em partida em prol da manutenção de acervos e a parcialmente fonte de informação para alguns casos que também de memória social. A partir da observância das técnicas do procedimento a serem adotadas como medida de preservação de documentos para cada instituição, que deve ter em mente a responsabilidade e a autonomia de deliberar sobre a técnica do procedimento da política aplicáveis na realidade da instituição, levando em consideração recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis em questões políticas de preservação, que recai então sobre a capacidade de profissionais de se articularem e lançar da mão da proposta de inovadores conscientes dos seus superiores que irão deliberar acerca da implantação ou não da política da preservação. Também recebi outras denominações, como o Programa de Preservação de Estratégia de Preservação, da Política do Acesso de Preservação, a uma instituição que deve ser muito bem definida, pois vai estabelecer a relação entre os usuários relacionados à coleção. Fato que não se pode omitir, sem que uma política de preservação documental de acervos que deve assegurar o acesso à informação vem se deteriorando com o passar do tempo. O resultado disto pode ser uma sociedade sem cultura de quantidade de direito do conhecimento da informação, visto que os suportes das condições de uso que acabam sendo mais um obstáculo de alternativas plausíveis à recuperação da informação, e nesse sentido inclui a existência do documento no acervo que garanta um conteúdo deste que possa ser efetivamente acessível então para a necessidade do dever moral e efetivamente de preservar. Afinal, a informação passa a ser um valor que precisa ser recuperável e torna-se acessível a usuários que dela necessitem, sejam eles políticos, cientistas, tecnológicos, artistas, cidadãos do mundo. Maria Cláudia justifica para estabelecer o programa de preservação do patrimônio cultural, o qual, inseridas diversas normalidades, expressões dos módulos do homem, entre outros, são para garantir o exercício da memória da cidadania, para garantir a continuidade da manifestação culturais, para garantir o produto intelectual e a acumulação do conhecimento, para garantir a manutenção dos elementos da natureza por meio. O programa de preservação, mesmo na política de preservação, assim como qualquer outro objeto de argumentos norteadores quanto na área do patrimônio, para garantir aspectos da memória da cidadania cultural que se façam apresentar de políticas e extrema importância, pois atua de fato de visibilidade e empoderamento social do valor, tais como questões que possam, além do fato que a preservação é uma ação que requer exercícios, conjunto da lembrança acerca da necessidade de relevância para principalmente sobre o que é e o que deve se preservar. Entretanto, pode-se interferir um programa de preservação de fato que logra êxito além das necessidades gerais e se faz necessariamente observância do caráter particular de cada instituição ou unidade de informação, pois assim cada acervo é único. A política, como deve ser diferenciadas, criteriosamente adotadas segundo a necessidade da instituição. E assim, isto é imprescindível os profissionais do tempo que sejam devidamente capacitados, plurais, a possuir o senso corporativo dinâmico, capaz de se articular entre si,
pois mobilizam a intervenção de cultura organizacional, raramente as ações que visam a preservação documental, dentre os sistemas que são bem suscetíveis e postos isoladamente não seja possível atingir a totalidade de políticas estabelecidas para uma organização, mas sobre as questões discutidas no capítulo 4, destaque de arte do plano de preservação necessários de muitas exaustivas reflexões sobre toda a assinatura de ambientes internos e externos, assim como condições climáticas, fluxo de pessoas e veículos, e dentre outros fatores possíveis de acontecer negativamente de materiais e estruturas que compõem o acervo documental, diante de todos os diálogos postos na multiplicidade da interação do envolvimento da preservação documental, fica nítido um caráter interdisciplinar, principalmente nos desafios enquanto a política de preservação, especificamente falando, para requerer o exercício práticos das unidades da informação, bem como o embasamento do discurso político dos profissionais. É uma alternativa e para isso o domínio além dos aspectos epistemológicos, técnicos envolvendo as questões de preservação, pois bem como o interesse dos profissionais que atuam na área, desenvolvam uma boa parte do conhecimento legal para articular os gestores dos próprios funcionários do corpo administrativo. O próximo capítulo será apanhado de questões legais que podem auxiliar no processo informativo acerca de questões de como o contexto da preservação.